Bem, meus queridos irmãos, que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. Aqui mais uma vez nos reunimos para aprendermos juntos sobre o ensinamento que Jesus nos trouxe, sobre a ótica espírita. Porque a doutrina espírita é essa doutrina consoladora que nos faz entender melhor a nossa vida, os problemas que a gente enfrenta, as decepções, as dores, as vicissitudes que são os problemas gerais que a gente enfrenta na vida. E nos ajuda a ter um olhar um pouco diferente. A propósito, eu vinha pensando até hoje, e resolvi ensinar uma coisa para vocês. Resolvi hoje ensinar vocês a ver espírito. Querem aprender? Vou ensinar agora. Querem? Sim ou não? Ih, não comeram hoje não, mas sim ou não? Sim. Querem mesmo? Oh, tem certeza? Depois que aprender, nunca mais vocês não vai poder mudar isso. Vocês vão ensinar agora, queimar. Olha, vocês vão dormir hoje, certo? Quando for, amanhã de manhã, quando vocês acordar, vocês vão para o banheiro, lava o rosto, né? Escova os dentes, aquela coisa toda. Aí você faz uma prece, olha para o espelho. Vocês vão ver um espírito, são vocês. Tá certo? Porque nós somos espíritos, gente. Nós somos espíritos. Só que estamos num corpo, enquanto aqueles outros espíritos que não estão mais aqui com a gente, estão fora do corpo. Então não existe nada de sobrenatural. É um fenômeno puramente natural. Não precisa ter medo, nem é fantástico. Então o Espiritismo nos ensina que nós somos espíritos e somos espíritos imortais. Quando nós mudamos o nosso olhar e passamos a viver enxergando tudo como espíritos imortais, a perspectiva muda. Porque aquele problema que eu enfrento hoje, por mais grave que ele seja, já vai passar. Porque eu sou um espírito imortal. E vou ainda voltar para o mundo espiritual, porque eu não sei se vocês sabem, mas todos nós que estamos aqui, vou falar, né? Nós vamos morrer. Mas só quem morre é o corpo. O espírito continua vivo, continua mais vivo do que nunca. E vamos voltar ao mundo espiritual e vamos encarnar, ocupar outros corpos, muitas e muitas vezes ainda, até atingirmos a perfeição, que é aquele momento onde nada mais pode nos abalar, onde nenhum sofrimento mais será capaz de nos ferir. É o caso de espíritos como Jesus, que chegou à condição de tanta perfeição, de tanta pureza, que nada abala Jesus. Inclusive quando ele esteve aqui conosco, nada o abalava. É um espírito infalível, pela condição, na nossa condição, né, humana aqui. As provas que a vida da Terra oferece, nenhuma delas é um obstáculo para Jesus. Por isso ele veio com uma missão e ele era infalível. Tanto é que ele nunca titubeou na sua mensagem. Quando ele falou para Pedro que iria passar por aquele processo todo do Calvário, Pedro disse, não, senhor, não é assim não. Jesus repreendeu ele. Veja só, repreendeu. Se você está botando mau gosto na minha missão, no meu trabalho, tipo assim, né? Porque ele sabia que tinha que passar por aquilo e ele iria enfrentar mesmo. Aquilo não era motivo de tristeza, de desânimo, de perturbação para Jesus. Ele sabia que fazia parte do programa. E ele iria enfrentar aquilo. Simplesmente enfrentou. Mas tudo bem, nós não somos Jesus. Mas a perspectiva de que somos espíritos imortais nos ajuda, por exemplo, a ver as coisas de um modo diferente. Se eu tenho hoje uma profissão, não é a profissão que eu queria, mas é o que eu consigo me virar. Tudo bem, mas tudo isso vai passar. Isso não é para sempre. Inclusive os bons momentos, né? Tanto os maus momentos quanto os bons momentos, tudo isso vai passar. Então não adianta a gente querer se prender demais a uma coisa ou a outra, porque tudo na Terra é transitório, gente. Até esse corpinho lindo da gente, que a gente adora, vai para a academia, fica ali malhando. E tem que fazer isso mesmo. Ó, chegou até um personal trainer agora. Então a gente vai para a academia, a gente cuida do nosso corpinho, ótimo, né? Tudo tranquilo. Mas esse corpo ainda é transitório. Mais cedo ou mais tarde, esperamos que bem mais tarde, né? A gente é espírita, mas não quer ir logo, quer ir demorar bem muito. Um dia a gente vai ter que ir, porque tudo aqui é transitório. Então, os problemas passam a ter uma outra conotação. E a gente começa a enxergar que as dificuldades que a gente passa não são punição de Deus, são apenas o resultado das nossas escolhas, se não dessa vida, de vidas anteriores. Então, se eu tenho um problema que me fere hoje, esse problema não foi inventado para mim. Deus não foi Deus que vou dar esse sofrimento para a outra. Não. Aquilo é a lei de causa e efeito funcionando.
Quando eu entrei no Espiritismo, tinha uma frase que o pessoal usava que eu achava fantástica, que é a seguinte: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Os das antigas conhecem isso, né, Marco? É bem famosa essa frase. Ou seja, eu tenho um livre-arbítrio, posso plantar o que eu quiser, mas a colheita vai ser obrigatória daquilo que eu plantei. Se eu plantar abacaxi, eu não vou colher manga, vou colher abacaxi. Então, se eu levo uma vida, sou aquela pessoa encrenqueira, que cria problema para os outros, que cria dificuldade para os outros, eu vou colher dificuldade no futuro. Tem até um dito popular, que é muito conhecido: quem planta vento, colhe tempestade. Desde sabedoria popular. Então, às vezes a gente diz, mas fulano pintou e bordou a vida toda, morreu e nunca colheu nada. Sim, mas e nas outras encarnações? Né? Porque às vezes realmente na mesma existência a gente não colhe. Mas quando chega a outra existência, vem os problemas. E a gente não entende, por exemplo, uma criança nascer cega, uma criança nascer com uma doença congênita, grave. Então o que ela fez para receber isso aí? Agora nada, mas nas existências anteriores fez. Então o Espiritismo ele nos abre os olhos para a gente entender essas coisas. E o Espiritismo tem uma coisa muito bonita, porque o Espiritismo não ataca nenhuma outra religião e também não se coloca como o único caminho certo para a pessoa ser feliz. Muito pelo contrário. O melhor lugar para a gente estar, a melhor religião ou doutrina filosófica, seja lá o que for, é aquele lugar onde, ao estar por lá, eu consigo me tornar uma pessoa melhor. Porque o objetivo da doutrina espírita é contribuir para a melhoria da humanidade. Não é provar que existe vida após a morte. Não é provar que existe comunicação mediúnica. Não é nada disso. Não é arrebanhar pessoas para trazer dentro da casa espírita. Não é esse o objetivo do Espiritismo. O Espiritismo tem como objetivo ajudar as pessoas a serem melhores. É isso. Simplesmente isso. Se é no Espiritismo que eu vou encontrar isso, ótimo. Mas se não é, também tudo ótimo. Eu tenho uma amiga minha que ela dizia, não, eu gosto tanto. Os conceitos espíritas são muito legais. Eu gosto muito, eles tocam na minha alma. Mas eu sinto muita falta daquelas danças, aquelas roupas, né? Aquelas roupas coloridas. É mais para Umbanda, né? Então vai para lá, né? Se é lá que você se encontra e fica feliz, não tem problema nenhum. E quando quiser nos visitar, está tudo certo também. Mas se é no catolicismo que eu encontro a inspiração para ser uma pessoa melhor, vamos para a igreja. Se é com os evangélicos, vamos lá para o templo. Não tem problema nenhum. E se quisermos de vez em quando ir ao centro, vamos lá ao centro espírita. Sempre as portas vão estar abertas. E esse conhecimento que o Espiritismo nos traz não é um conhecimento que é nosso, não é do movimento espírita. É um conhecimento que é das leis naturais, é da lei de Deus mesmo. Que fala o seguinte: quanto mais coisas boas eu faço, mais feliz eu sou. Simples assim. E quanto mais eu faço prejuízo para os outros, mais eu sou infeliz. Eu estou indo de encontro à lei de Deus. Toda vez que eu vou de encontro à lei de Deus, ou seja, quando eu vou ferir a lei de Deus, eu vou sofrer. Eu costumo usar aquele exemplo assim, que eu usava muito, em Boa Viagem, que eu morava lá quando era criança, e eu gostava muito de nadar. E eu ficava pensando, e aqueles meninos lá fora gostavam de nadar para dentro, né? Mas a gente precisa imaginar o seguinte: eu tenho liberdade para ir. Eu posso nadar para dentro quanto for. Mas quanto mais longe eu for, mais difícil vai ser para eu voltar. Então, eu posso decidir usar meu livre-arbítrio para fazer coisas negativas. Deus permite isso. Mas uma hora eu vou ter que voltar. E o retorno ele é doloroso. Né? Porque a alimentação é uma coisa muito boa, mas se eu como além do limite, eu passo mal. É uma lei de Deus. Toda vez que eu vou de encontro a essa lei de Deus, ou seja, que eu vou ferindo essa lei de Deus, eu vou sofrer. Pois bem, hoje temos o prazer de receber o nosso irmão Marcos Barros, um amigo aí das antigas, tá certo? E ele vem representando lá a Aliança Espírita Lima de Castro Meimei, que fica em Gravatá. Meimei é um espírito muito delicado, né? Um trabalhador espírita muito dedicado. Inclusive, tem alguns livros que Chico Xavier publicou, que tem Meimei e Maria Dolores como autoras, né? E ela é uma poetisa maravilhosa. Tem uma mensagem dela que eu gosto muito, inclusive tem aí. Quem quiser depois, tem aí, tá certo? Se chama Confia Sempre. Eu vou ler ela para passar a palavra ao nosso irmão, tá? É bem curtinho. Olha só. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá.
De todos os infelizes, os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos são os mais desditosos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve, aprende e adianta. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amafanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Meus queridos irmãos, vamos fazer nossa prece. Eu vou pedir ao nosso irmão Plínio, por gentileza, venha fazer a prece de início do nosso trabalho. Senhor Jesus, Espíritos amigos aqui presentes, eu agradeço mais esse momento de estarmos aqui para mais um pouco aprendermos nessa nossa caminhada. Aqui, como disse agora há pouco, somos espíritos imortais, então devemos cada vez mais progredir nesse mundo espiritual para alcançarmos sempre o brilho necessário. Abençoe esse lar e nos dê discernimento nas palavras que vamos ouvir para o nosso melhoramento, com as palavras do irmão que vai fazer palestra nesse momento. Que assim seja. E sendo assim, meus queridos irmãos, pedimos permissão ao Mestre Jesus para darmos por iniciada a nossa primeira parte dos trabalhos hoje com o nosso irmão Marcos Barros, que vai tratar do tema Jesus na casa de Zaqueu. No outro grupo? Pode ser. Prezados irmãos e prezadas irmãs, ideal espírita cristão, boa tarde a todos, né? Muita paz, que Jesus continue abençoando nossas vidas hoje e sempre, né? Mais uma alegria, né, para nós estarmos aqui novamente, atendendo o convite do nosso querido irmão Alain, para poder compartilhar com todos exatamente esse momento de reflexão importante da doutrina espírita e a Casa Espírita oferece a todos nós. Nós escolhemos esse tema, o encontro de Jesus com Zaqueu, na realidade, o Jesus na casa de Zaqueu, né? Porque depois do encontro, naturalmente, o mestre foi à residência, né? Jantou naturalmente com os discípulos e a conversação, os ensinamentos, o que ele trouxe ali, não está em livro nenhum, nem foi escrito de forma nenhuma por ninguém. Hoje a gente resgata isso porque o Consolador prometido pelo nosso Mestre Jesus teve o compromisso, a incumbência de trazer para a gente exatamente todas essas revelações. Porque Jesus foi claro lá no capítulo 6, Cristo Consolador, o advento do Espírito de verdade era bem claro, quando ele diz, né? Meu Pai, em meu nome enviará um outro Consolador, Espírito de verdade, que o mundo não o vê nem o conhece. Quanto a vós o conhecereis, estará convosco até a consumação dos tempos. Ele está se referindo a nós espíritas, porque na visão dos nossos irmãos católicos é o Espírito Santo, o Pai, Filho e Espírito Santo, os três em um, né? E uma visão diferenciada para o alcance e o amadurecimento espiritual deles no presente momento. Se a gente for para as igrejas evangélicas, também a gente vai observar tudo isso. Ou seja, o texto do Evangelho segundo o Espiritismo, está por aqui, ela está abaixo de uma vez, escondidinho aqui. A gente vai fazer uma leitura rápida
porque o texto é curto. Aqui no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Veja bem, Jesus na casa de Zaqueu é a segunda lição desse capítulo. Não, salvação dos ricos, guardar-se da avareza é a terceira lição, item 4. O texto do Evangelho. Então diz aqui: Jesus, tendo entrado em Jericó, passava pela cidade e havia um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, que, tendo vontade de ver Jesus para conhecê-lo, não podia por causa da multidão, porque ele era muito pequeno na estatura, né? Por isso correu à frente e subiu uma árvore, um sicômoro, para vê-lo, porque ele devia passar por ali. Jesus, tendo chegado a esse lugar, olhou para cima e, tendo-o visto, disse-lhe: Zaqueu, apressai-vos em descer, porque é preciso que eu me aloje hoje na vossa casa. Zaqueu desceu logo e o recebeu com alegria. Vendo isso, todos murmuraram, dizendo: ele foi alojar-se na casa de um homem de má vida. Então, aqui a referência que o codificador Allan Kardec faz é interessante, porque ele manda a gente ver a introdução e ver o que é publicano, o que é saduceu, né? O que é fariseu, os escribas, todas essas castas da Judéia ali, né? Judeus, e naturalmente a ocupação de cada um e o trabalho que cada um realizava ali, enfim, publicamente, né? Então, entretanto, Zaqueu, apresentando-se diante do Senhor, disse-lhe: eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, no que quer que seja, eu lhe retribuirei em quadruplo sobre o que Jesus lhe disse. Esta casa recebeu hoje a salvação, porque este é também filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. O registro é feito pelo evangelista São Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10 do Novo Testamento. É só abrir para lá, né? Não tem a menor dúvida. Então, meus amigos e amigas, a gente precisa agora ver a visão espírita com relação a esse encontro. E, como eu disse anteriormente, o Espírito de Verdade, desde o momento em que o codificador Allan Kardec começou a tarefa de codificar a doutrina dos Espíritos e trazer para todos nós o Espiritismo cristão evangélico, naturalmente, certo? Essa pleiade de Espíritos de Verdade que trabalham diretamente sobre a coordenação e comando do Cristo Jesus, né? Desceram ao órgão para acompanhar o codificador e trazer os esclarecimentos, as orientações dentro daquilo que estava devidamente delimitado e permitido pelo plano superior. Preciso compreender isso. Tanto é que Jesus diz: no presente momento eu não posso vos revelar ou vos dizer, porque ainda não tens a compreensão e nem o entendimento para compreender essas coisas. Isso é tão claro que quando ele se encontra com o doutor da lei Nicodemos, ele olha e diz: ora, Nicodemos, tu és doutor da lei, sábio, né? Porque Nicodemos conhecia a Torá de frente para trás e de trás para frente, ali fazendo parte do Sinédrio, do Conselho dos Anciãos de Jerusalém. Era um sábio ali, com esse conhecimento. Então ele disse: se eu te falo das coisas da terra, não me entendes, muito menos entenderia se eu te falasse das coisas celestiais. E Jesus estava falando para ele da reencarnação naquele encontro. A reencarnação não era outra coisa não. Porque quando ele pergunta: Senhor, o que é que eu devo fazer para entrar no reino dos céus, ter a vida eterna? Jesus disse: é necessário nascer de novo. E nascer de novo é reencarnar novamente, tantas e quantas vezes forem necessárias, até a gente atingir um nível de perfeição que a gente não precise mais reencarnar, a não ser se for uma tarefa missionária, como no caso de Cristo, né? Jesus, Cristo, os Espíritos Cristos, ou seja,
Jesus é o nome que foi dado na terra, mas o Espírito Cristo como Jesus que esteve conosco, é das comunidades angélicas do universo, né? Que tem uma tarefa na cocriação dentro do universo, porque são espíritos que estão intimamente pelo pensamento ligado ao Pai, ao Criador. Tudo que exala pelo pensamento divino dentro do universo, eles captam 100% e cumprem fielmente as determinações do Pai. Por isso Jesus repetiu muitas vezes dentro do Evangelho: eu estou aqui não pela minha vontade, mas para fazer a vontade do meu Pai, que está nos céus, que me enviou. Então ele está confirmando isso. Então a gente precisa ter exatamente a doutrina base, né? Quando o aluno estava trazendo aqui, e eu lembrando ali no seu exórdio, né? A doutrina espírita veio para somar, não para dividir nada. Somar com tudo e com todos. E principalmente todas as criaturas de boa vontade, que querem verdadeiramente crescer, evoluir, progredir e trabalhar no seu coração o sentimento do amor e da verdadeira caridade. Independente se tem a religião ou não. Por isso é preciso entender, uma frase de Emmanuel, me fez lembrar quando você fazia os ordens. Emmanuel foi bem claro através de Chico quando disse: o Espiritismo não será a religião do futuro, mas será, sem sombra de dúvida, o futuro de todas as religiões. Porque no momento em que todas as religiões, ou seja, a comunicação com o mundo espiritual, o intercâmbio entre nós encarnados e os irmãos desencarnados, é uma constante, né? Ela até brincou aqui, né? Quer ver espíritos, né? Quem tem a evidência e a clarividência é uma responsabilidade muito grande. Porque nenhum dom que Deus nos concede no campo da mediunidade, né, é para brincadeira, é seriedade, é respeito, fidelidade, é compromisso, né? Por isso que muitos médicos estão falindo por aí afora, se desmantelando, porque começa, né, no caminho correto e depois desvia pelos atalhos. E aí vem a queda, vem o desmantelo total. E pior não só aqui, quando volta para o outro lado da vida, aí o sofrimento dobra, porque a consciência está cobrada. É cada um de nós. Ora, se as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência, quando a gente sai das mãos do Criador, a gente já saiu pronto, mas como princípio inteligente para caminhar através de milênios e milênios, se aperfeiçoando até chegar à condição de espírito puro. Então as leis estão gravadas em todos nós. Então nós temos mais responsabilidade como trabalhadores da última hora, e muito será cobrado da gente, muito pouco. Eu trabalho desde os 18 anos em reunião mediúnica, né? Sinto a presença dos espíritos, às vezes escuto quando eles trazem alguma mensagem para mim, via mediunidade intuitiva, que eu tenho ela mais aguçada, né? E, naturalmente, tudo isso é responsabilidade. A gente não pode, de forma nenhuma, se descuidar, porque eu tenho tido até a tristeza, né? Não é fácil, porque eu vivo com os espíritos num trabalho de orientação, de esclarecimento, de atendimento fraterno, de socorro, principalmente em reuniões de desobsessão, e quando vejo, chega o irmão deles, né, lamentando o tempo que passou nos umbrais, o sofrimento, a perturbação, mesmo tendo passado anos e anos dentro de uma casa espírita, fazendo palestra, ou dirigindo a casa, ou qualquer outra tarefa na casa. De uma forma ou de outra, faliram nesse sentido. Por isso, né, cuidado, porque, na realidade, como trabalhador da última hora, nós suplicamos a misericórdia de Deus e de Jesus, imploramos de joelho no plano espiritual para retornar nessa existência. Porque a gente viu que tamanho lá para trás foi mostrado alguma coisa pelos espíritos superiores, do desmantelo que a gente fez conosco mesmo, com os outros, e do comprometimento diante das leis divinas, e veio o remorso, o sofrimento, as lágrimas, a dor moral, que é pior do que a dor material, não tem nem dúvida, né? O do corpo é café pequeno, a dor moral, como o André Luiz nos fala nas suas obras, né?
né? É 24 horas no ar, sofrendo e remoendo a mesma coisa na consciência, principalmente nas regiões do umbralismo. Então, diante disso, precisa exatamente centrar naquilo que Jesus trouxe para a gente, nas orientações e ainda por cima o advento da doutrina espírita, né? Que veio facilitar tudo para todos nós, mostrar com mais clareza. Então, uma passagem que eu encontrei aí, muito bonita, né? Foi feita, eu fui lá devagarzinho, coloquei, e a gente está vendo Jesus mandando Zaqueu descer ali daquela árvore que se chama sicômoro, segundo o que está no Evangelho. E resultado, esse encontro não foi por acaso. E a gente vai ver ao longo da nossa apresentação que não foi nada, acontece por acaso, tudo está devidamente planejado pelo plano superior, né? Então vamos ver aí que muitos naquela época ali, principalmente Jericó, viam Zaqueu, em Zaqueu, o avarento incorrigível, e ele, Jesus, no caso, no entanto, nele identificou um homem rico e nobre de coração, capaz de transfigurar a riqueza em trabalho e beneficência. Emmanuel, no livro Caridade, no capítulo 10, quem quiser buscar e dar uma olhada, ler o Chico, traz alguma coisa nesse sentido. Mas Zaqueu foi um arrecadador de impostos, era publicano, que enriquecera ilicitamente e vivia defraudando o próximo com exações, ou seja, forçando a barra de uma forma autoritária, de uma forma mais violenta. Então, daí lucros escandalosos, né? Porque ele tinha um palácio para morar, tinha muitos servos, propriedades, a coisa era riquíssima na época, né? Então, mas a despeito disso, a doutrina do mestre encontraram o quê? Ressonância em seu coração. E por isso, ardia em desejo em conhecer. Nós, analisando uma obra que a gente tem, que foi a primeira edição dela pela Federação Espírita Brasileira no ano de 1966, eu tenho esse livro, né, muito antigo. Rodolfo Caligares, que era um médico que fez o trabalho e escreveu a obra, ela desencarnou há muitos e muitos anos, Página de Espiritismo Cristão. E nessa obra ele traz alguma coisa, né? Dizendo que o encontro de Zaqueu com Jesus ocorreu em Jericó. E Areche, do hebraico, é cidade local. Jericó, na linguagem de Areche, né? Do hebraico, da língua hebraica. Cidade localizada a 12 quilômetros do Mar Morto, cujo nome significava provavelmente lua ou cidade da lua. Essa localidade da Judéia era, à época de Jesus, a segunda cidade mais importante da Palestina, em termos de circulação de dinheiro, mercado, né, negócios, enfim. Então, de comércio intenso, onde corria grande circulação de dinheiro. Aparentemente, o encontro de Jesus e Zaqueu foi casual, aparentemente, como eu disse. Sabemos, porém, que não foi assim. Como se observa no último versículo do Evangelho, que eu acabei de ler no início, quando Jesus diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Está aí a chave. Por outro lado, sabemos que Jesus aproveitava todas as circunstâncias para ensinar e encaminhar as pessoas ao bem. Sempre foi assim. E assim também aconteceu com Zaqueu, que a partir daquele instante teve a existência transformada. Ora, a ida a Jericó foi um momento especial para Jesus, porque logo depois começaria o suplício, culminando com a crucificação, logo em seguida, né? Então, grandes multidões se apinhavam na estrada. E um publicano abastado de nome Zaqueu conhecia o renome do Messias e desejava vê-lo, né? Chefe prestigioso da sua cidade, homem rico e enérgico, Zaqueu era, porém, de pequena estatura, talvez 1,40 m de altura, quem sabe, né?
E ele disse: como é que eu vou me encontrar com Jesus? Conversa. Diante da multidão que me odeia, me detesta. Não vai haver possibilidade. Eu vou levar logo um empurrão, uma tapa, uma pancada, eu vou cair, vou ficar no meio da estrada sem poder me aproximar. Então, vem exatamente a ideia, né? E essa ideia certamente inspirada pelo próprio guardião dele, meus espíritos amigos. Vai, corre, sobe uma árvore, vou subir nessa árvore, vou ficar aguardando em cima do galho sentado, que dá para cima da margem da estrada. E aqui, certamente, eu vou poder vê-lo, quem sabe, falar com ele, conversar com ele, e dizer da minha alegria. Mas vejam que Jesus já está sabendo, já vem em caminho, com a multidão atrás. E quando ele observa e vê a poeira cobrindo, né, naquela estrada, a multidão atrás, Jesus na frente, os discípulos cercando o mestre para ninguém tocar, ninguém incomodá-lo, como sempre era feito assim, né? Segurança dele. Né? Jesus vai, quando chega debaixo da árvore, para, todo mundo para. Ninguém sabia que Zaqueu estava sentado seguramente, não tinha nem ideia. Jesus para, todo mundo para, se faz silêncio. Ele olha, vê Zaqueu e diz: Zaqueu, desce. Apressa-te em descer, porque hoje eu vou estar contigo em tua casa para ceiar contigo e tua família. Então, Zaqueu desceu, falou algumas palavras, tudo isso, e depois correu para casa para preparar tudo, mandar os servos dele preparar o bom e do melhor ele receber o mestre em sua residência. Mas, veja que o coração dele, inundado de curiosidade e de sensações alegres. O chefe publicano, ao aproximar-se do Messias, ficou admirado com um porte nobre e simples, sentindo-se magnetizado pela sua indefinível simpatia. Quando Jesus olha para ele, a energia sublime, divina, abençoada, doce, amorosa, penetra nos olhos de Zaqueu e ele se transforma naturalmente, da mesma forma que aquela nossa irmã que foi pega em adultério, a multidão corre atrás para apedrejá-la, mas estava tudo planejado. Vamos encurralar ela para ela correr direto para o mestre, para a gente poder pegar ele na virada, armar uma cilada, né? Jesus está ali, ela se atira aos pés dele, a multidão está ali, um daqueles sai, dá 2 passos à frente e diz: mestre, esta mulher foi pega em adultério. E a lei diz que ela deve ser lapidada até a morte, apedrejada até a morte. Por quê? Então, ali acompanhando a lei de Moisés, ainda, né? E a gente, por incrível que pareça, 2024, certamente ali naquela região ainda morre mulher apedrejada por conta de adultério, porque eles continuam com a lei de Moisés. Jesus passou, trouxe o Evangelho, eles continuam atrasados no tempo e no espaço, acompanhando a lei de Moisés. Né? Você veja, passa casos aí que filmam e roda o mundo todo pelas redes sociais, mulher amarrada em praça pública e o marido dando 50 sem chibatadas nas costas dela. Ela se humilhou apanhando. E todo mundo aplaudindo e achando que está correto e certo. Felizmente, né? É essa situação que ainda a gente vê em 2024, depois de 2024 anos da passagem do mestre. Então vejam, aqui então a gente vai observar e ver que Zaqueu era pessoa notoriamente desprezada pelos habitantes da cidade. Ninguém queria conversa com ele não. Quando ele ia cobrar os impostos, geralmente eram 6 soldados romanos da guarda que o acompanhavam. De espada, de punhal, lança, escudo, que ia se atrever a querer brigar com esses homens, corria na hora, não tinha nem para onde correr. Era massacrado. Então, chegava e batia, cobrar os impostos. Se o cara tivesse as moedas e como pagar, tudo muito bem. Se não tivesse um burro, uma cabra, um bezerro, um boi, uma coisa, levava um tanto que cobrisse o valor do imposto dele ser pago. Em outras situações, quando não tinha nada, pegava a mulher do camarada, os filhos, levava para a praça pública e mandava vender como escravo para receber o dinheiro ser encaminhado para o Império Romano.
e, naturalmente, Zaqueu tirar a parte percentual dele, né? Do lucro dele. Então, veja a situação como era complicada, difícil, né? Então, a gente vê aqui, primeiro por ser publicano, segundo por ser chefe dos publicanos, ele era, e em terceiro lugar por ser uma pessoa que enriqueceu possivelmente de forma ilícita. Sendo assim, a conversão de Zaqueu ao cristianismo se reverte de maior importância, indicando que todo pecador pode se regenerar, ou regenerar-se. A conversão de Saulo, porque Jesus viu ali aquele que poderia ser o discípulo fiel, corajoso, destemido, para pregar o Evangelho no final, até o final da sua jornada terrena. E assim foi. Pareceu a ele simplesmente, só ele. Os 12 soldados que iam a cavalo e no cavalo dele não viram nada. Se espantaram quando ele caiu, né? Com a luz intensa do Cristo e a voz suave, amorosa e fraterna: Saulo, Saulo, por que me persegues? Isso ecoava na sua consciência em seus defeitos. E a história de Paulo é belíssima, né? Mas Zaqueu também teve a sua conversão nesse momento, porque metade dos bens ele deu para os pobres, os miseráveis daquela região, devolveu de forma triplicada, quadriplicada, aqueles outros que ele fraudou, que ele prejudicou, e certamente a vida dele mudou melhor do que a vida, né? Inclusive, se fala que Zaqueu foi uma das reencarnações do Bezerra de Menezes. Já ouvi falar isso em tributo, né? Palestrantes que traz a mensagem dessa forma. Então, veja, então a gente vê aqui que muitos veem Zaqueu um avarento, incorrigível, mas Jesus não. Ele identificou naquela criatura, naquele irmão, um homem rico de coração nobre, capaz de transfigurar, de trabalhar a riqueza e trabalho em favor dos mais necessitados, né? E a beneficência acima de tudo. Então, Zaqueu não mais se comprazia com a vida que levava. Daí a sua evidente necessidade de conhecer Jesus, correndo à frente da multidão e subindo numa árvore para que pudesse localizar o Mestre. A sua percepção espiritual e a sua cuidade mental, desenvolvidas pelo exercício contínuo de calcular e raciocinar que a profissão oferecia a ele. Ele precisava disso. Muita gente, né? Lhes fazem refletir que Jesus é o caminho da sua regeneração espiritual. Mas, eu lendo outros pontos e outros assuntos que a espiritualidade sempre nos traz, através das obras, havia uma serva de Zaqueu que saía calada da noite, tinha as escondidas, depois de cumprir seus afazeres, e ia assistir às pregações de Jesus. Também se converteu ao cristianismo nessa serva. E em determinado momento, quando ela vê Zaqueu caminhando na sacada do seu palácio, de madrugada, inquieto, para lá e para cá, sem conciliar o sono, ela se aproxima, se curva, respeitosamente, né? Porque é serva dele. Ele diz: meu Senhor, o que tanto te preocupa? O que te angustia? Por que não consegue, Senhor, conciliar o sono, repousar, descansar? E ele, naquela inquietude, certo? E ela então pede permissão a ele e fala de Jesus. Aí é que aflora e nasce realmente nele, no coração, o desejo de conhecer o Mestre pessoalmente. E se identificou de tal forma que assim aconteceu. Então, a gente vê que tudo isso é importante. Então, Jesus, cujo olhar penetra o âmago das criaturas, percebeu o que ia pela alma de Zaqueu, notou o quanto ele era sincero, aquele arroubo, e daí ter-lhe solicitado hospedagem. Veja que
Jesus diz: apressa-te e vai ao teu lar, porque hoje me hospedarei lá, jantarei contigo, tem muita coisa para te dizer. Só, como eu disse, há poucos instantes. Todo o assunto que Jesus tratou ali com Zaqueu, os apóstolos do lado, certamente, talvez a esposa de Zaqueu, os filhos, quem sabe, né? Todos os ensinamentos que foi trazido ali se perderam no tempo, porque ninguém notificou nenhum evangelho no Novo Testamento. Mas a gente está tomando conhecimento, porque a espiritualidade tem, né, esse compromisso, ou seja, um espírito como Humberto de Campos. Quando a gente lê a Boa Nova, quando a gente lê Tenho Coração Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo, né? Então veja que esse espírito entra em contato com espíritos superiores e muitas vezes se desloca para aquela região da Palestina. Os espíritos superiores, com a condição que têm recursos extraordinários, abrem uma tela mental, como se fosse uma tela de um cinema, e naquela tela mental, Shaolin, por exemplo, que eu tenho a obra Ave Luz, é extraordinário. Cada lição na tela foi Jesus que trouxe para cada discípulo, que não consta nos evangelhos do Novo Testamento. Mas Shaolin chega nos espíritos superiores, ele abre o telão mental assim, a tela como um cinema, e ali está a passagem, o espírito vendo Jesus trazendo a mensagem e ditando aos discípulos. Ele grava no campo mental para poder, através do médico, psicografar e trazer a mensagem para a gente. Vai lá atrás, há 2000 anos, buscar tudo isso, né? E Humberto de Campos tinha essa facilidade, né, de ser exatamente esse mensageiro para trazer as informações através de Chico Xavier para todos nós. Tanto é que começou a psicografar, e quando a família descobriu no Rio de Janeiro, né, era um homem escritor, poeta, culto, jornalista, né, muita cultura, certo? Entrou na justiça para processar Chico Xavier e nos direitos autorais. Perderam naturalmente. Não teve ganho de nada. Então o Humberto de Campos chega para Chico e diz: meu filho, agora você vai colocar na obra Irmão X. E aí quem é que vai saber quem é Irmão X? Muitas obras psicografadas com Irmão X. Ele traz para a gente essas informações, para a gente então tomar conhecimento do verdadeiro acontecimento daquela época das crianças, né? Então a gente vê aqui que ao acolher tal hóspede, ou seja, Zaqueu, diante de Jesus, Zaqueu cai aos pés, se ajoelha diante da mesa, né? E exclama: Senhor, distribua aos pobres a metade dos meus haveres, e se lesei alguém, seja do que for, restituo-lhe quadruplicado, 4 vezes mais. Ele não diz: distribuirei ou hei de restituir. Ele afirma na hora, ou seja, mas sim, distribui e restitui. O que caracteriza bem a realidade de sua transformação moral, né? E isso ele o faz publicamente, penitenciando-se num gesto de humildade perfeita, como poucas vezes se descreve nos evangelhos. Então, o livro Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, está aí, como fiz, né? Pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, nosso querido e saudoso irmão. Eu tive a grata felicidade, uma bênção na minha vida, de conhecê-lo e visitá-lo na sua casa em Uberaba, em julho de 1991. 2002, dia 30, ele desencarna e volta para a vida. Então, precisa exatamente ter essa noção dessa realidade. Então, no livro Páginas de Espiritismo Cristão, por exemplo, voltando para ele, no capítulo 6, a Convenção de Zaqueu, certo? A primeira edição da FEB, que é do ano de 1966. Rodolfo Caligares mandava a lei de Moisés que todo aquele que furtasse uma ovelha restituísse 4 por ela. O cara roubava a ovelha, às vezes matava, comia, enfim, ou vendia a carne, por aí vai. Então,
Quando era pego, não tinha para onde correr, não. Você vai restituir 4 a pagar essa. Você roubou. Né? Porém, ainda se achasse o animal intacto e fosse espontaneamente restituído ao legítimo dono, bastava acrescentar uma quinta parte do seu valor só. Talvez em vez de 4 restituísse só uma, né? Mas de todo jeito o camarada tinha que pagar. Não tinha para onde correr. O negócio era complicado, né? Então Zaqueu, portanto, ao condenar-se a si próprio, inflige ao seu delito o maior rigor da pena. E não só repõe 4 vezes o mal adquirido, como ainda se despoja do que lhe pertence legitimamente, em benefício dos pobres. Aí a gente vê que isto é realmente uma conversão moral. Né? Então a gente precisa ter exatamente essa realidade. Mas vamos entrar agora em André Luiz, nosso querido, né? Mensageiro do nosso lar, né? Nos trouxe pelo menos 16 obras, né? Nosso Lar até e a Vida Continua, e mais 3, são 13 com 3, 16, né? Agenda Cristã, Sexo e Destino e Conduta Espírita. É um livro que ele psicografou através de Dr. Valdo Vieira, que foi parceiro do Chico, que é desencarnado há muitos anos, e são 44 lições para nós espíritas, né? Para os católicos que fizeram para nós. Como o espírita deve se comportar na casa, na direção, na rua, no ônibus, no carro, na faculdade, na escola, no trabalho, perante a mulher, perante a criança, perante o profitente de outras religiões antagônicas a nossa. Ele está ali deixando, perante a política, essa é importantíssima. A criatura não misturar na casa espírita política com espiritismo. É a mesma coisa de misturar óleo com água no escuro. O óleo fica boiando. Não se mistura de jeito nenhum. Mas a gente tem visto aí que realmente nos deixa muito triste para usar a tribuna para falar de política. Não é. A gente tem que estar na tribuna falando e falar sempre da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus e da visão espírita. Certo? E Chico deixou uma mensagem belíssima dele, não é de Emmanuel, não é de André Luiz, não. O centro espírita, por mais simples que seja, tem o dever primordial de levar o Evangelho de Jesus a todas as coisas. Porque o que a humanidade mais precisa hoje é de Evangelho. Tanto é que a gente não trata de assuntos em tribuna no campo científico filosófico da doutrina. Porque tem plateias que muito mal entendem o Evangelho. Você vai falar de filosofia e de ciência, vai entrar aqui e sair aqui. Vai ser aproveitado nada. Agora, numa conferência, num seminário, num encontro, onde pessoas estão ali e têm condições suficientes de captar, de entender, aí é diferente. A gente pode tratar o espiritismo científico, filosófico, enfim. Mas hoje se precisa ter Evangelho. O Evangelho é a base. O Evangelho que transforma, que aponta o caminho correto para a gente trilhar, né? Na nossa caminhada difícil, árdua, né? Muitas vicissitudes, muitas tribulações, muitas dificuldades, mas é um desafio que a gente precisa vencer para chegar no outro lado da vida numa condição bem melhor do que nós chegamos aqui quando reencarnamos. E Jesus dá um suporte a todos nós extraordinário quando diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e aflitos, eu vos aliviarei. E ainda completa dizendo: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei isso nas vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo. Mas para que isso aconteça, a gente precisa estar em sintonia com Jesus. E precisa cumprir isso que ele está deixando bem claro: o amor e a caridade. A gente tem que desenvolver isso a cada dia, muito mais, na intimidade dos nossos corações, para poder a gente ter esse amparo de Jesus, a assistência dos bons espíritos.
Porque se a gente ficar de todo jeito, no desmantelo, não vai chegar a assistência nenhuma. Muito pelo contrário, vai ter assistência das trevas, da sombra, dos espíritos que vai nos jogar no buraco, no precipício, e às vezes, para a gente sair de lá, às vezes leva 100, 200, 500 anos, quem sabe, enganchada no pilar, até se resgatar. Imagina, né? Então, nós temos tudo para ser vitoriosos. Então, vai depender de cada um de nós. Leva os outros, nem ninguém, nós, cada um de nós, né? Nesse sentido. Então, André Luiz traz aí, ó, nessa obra, que foi 2 livros que ele psicografou depois do desencarne de Chico, Vivendo o Evangelho. Nosso doutor Antônio Barbuí Filho, médico psiquiatra, dirigiu muito tempo o Hospital Psiquiátrico de Uberaba, participava de reuniões com Chico, Evangelho Online, enfim. A lição 196, Sensatez, é desse capítulo 16 que a gente leu agora. E aí, não se pode servir a Deus é mamão. Então, a mensagem é sensatez. O que é que ele diz? Trabalhe, acumule e não se amarre à avareza. Porque se amarrar à avareza, aí o bicho vai pegar. Vai ser complicado. Né? Plante, colha e não se renda ao egoísmo. Vida com seus irmãos menos afortunados, mais necessitados. Afinal de contas, eles não estão aqui num processo expiatório de sofrimento, de necessidade, de pobreza, de miséria, de graça nem à toa não. Eles foram ricos também, hoje vêm na miséria, para poder compreender o outro lado da moeda. Né? São 2 lados. Ele viveu no apogeu, agora tem que viver na miséria sem nada. E aí, se a gente prega a caridade e dá as costas é indiferente com aquele que estende a mão a gente, que qualidade de cristão é gente? Pois não dá, né? A coisa sintonizada. Então ele diz, negocie e ganhe, e não se liga a mesquinhez, né? É outra erva daninha, avareza, egoísmo, mesquinhez, é mazela espiritual terrível, certo? Produza, lucre e não se prenda ao dinheiro. Porque Jesus foi claro quando disse, aonde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Desencarnou apegado ao dinheiro, você vai ficar muito tempo agarrado lá no túmulo, pelos umbrais, ou então preso àquilo que você construiu materialmente sem poder sair dali, até que seja resgatado, quando chegar a hora e o momento, determinado pelo plano superior, né? Então, adquira aumento e não se escravize aos bens materiais. Economize, enriqueça. Ninguém está privado de enriquecer, não. Jesus me condenou, Deus me condenou, Jesus me condenou, não. Ele apenas disse que dificilmente o rico herdou o reino dos céus, porque é mais fácil o caminho passar pelo fundo da agulha, né? Porque um rico herdar o reino dos céus. Por quê? Porque na hora que ele está na riqueza, no apogeu, esquece de Deus, de Jesus, de tudo. Ele quer curtir e extravasar tudo que ele tem para extravasar, materialmente falando, né? Mas foi dada a ele a oportunidade. Dinheiro é neutro. Da forma que a gente vai utilizar ele, o bem ou o mal, aí a escolha é nossa. O livre-arbítrio é nosso. Né? Então veja, ninguém, ele diz, está impedido de fazer fortuna com trabalho honesto, mas deve ter a sensatez, que é o título da mensagem, de não viver exclusivamente para ela. Na lição 197, hora de mudar, ele traz a seguinte informação: um mendigo pede esmola, você recusa. Muitos, né? Não é só um, não, muitos. O faminto pede alimento, você não ouve. O maltrapilho pede uma roupa, você se irrita. O enfermo pede remédio, você desconversa, muda de assunto. O desorientado pede apoio, você muda também de assunto. Quer saber? Ora, se o desorientado cruzou o seu caminho, então utilize o que você tem de bom e de melhor para oferecer. Escute, depois oriente, ajude, o caminho, faça a sua parte.
Ele não cruzou seu caminho por acaso, nem à toa, não, nem a revelia da providência divina, não. Não dúvida disso. Né? A criança na rua pede auxílio, você leva. O necessitado pede amparo, você dispensa. A gestante pobre pede ajuda. Você trabalha aqui, a gente lá no Nenei, né? Cada um traz uma coisa ali formado no seu valzinho. Quando a gestante chega, vai acompanhando e tal. Mas um mês antes de ter o bebê, né? A criança já sabe hoje, está tudo mais fácil, é menino ou menina, então a banheira vai ser azul para o menino e rosa para a menina. Então tudo bem. Então é todo mundo participando para ofertar essa ajuda. Além do Evangelho, um enxovalzinho do irmãozinho que vai chegar para compor mais uma aqui no plano físico. Esse é o compromisso do trabalho, né? Então veja, o velhinho pede agasalho e você despreza, deixa para lá e evita, não dá mínimo. O infeliz pede socorro e você manda embora. Negócios não são desculpa para a falta de fraternidade. Desculpa nenhuma. Cuide de suas riquezas, mas não se ausente da necessidade do próximo. Possa hospedá-lo com alegria no coração e compreender que é hora de mudar. Mudar para melhor. Então a gente vai ter sempre a oportunidade de ajudar, de servir, de ser útil. Com Jesus a gente tem que ter o mesmo discurso. Eu estou aqui na terra para ser servido só, e no caminho ser servido não. Estou aqui para servir, acima de tudo. Né? E todos nós, com a bagagem que a gente trouxe, e desenvolvendo ainda mais ela dentro do que a doutrina espírita oferece a todos nós, a gente tem uma riqueza imensa guardada dentro de cada um de nós. Então, é saber que tudo é passageiro, passa como disse lá. A gente está aqui de passagem. O corpo material nosso, essa estrutura biológica, foi programada e foi construída pela providência divina. Né? Há milênios e milênios ela vem evoluindo, a gente já chegou num aspecto mais bonito, mais agradável, né? E quando a gente reencarnou aqui na Terra, no mundo primitivo, com um corpo todo cabeludo, feito um chimpanzé, feito um gorila, era muito primitivo, então a gente tinha que começar por ali, né? Não chegar nessa forma. E a gente veio evoluindo, chegamos aonde chegamos. E certamente, se a gente tiver a graça e a felicidade dada por Deus e a sua permissão de a gente desencarnar e reencarnar futuramente na Terra com muito de regeneração, aí a gente vai ver a nossa estrutura como vai ser mais bela, né? Porque a gente vai estar numa condição vibratória muito diferente dessa. Né? Um mundo que está quase totalmente saneado. Hoje é 90% de desmanter em cima de 10% que quer, que está em sintonia com Deus e com Jesus, 10%, e 90% no desmanter total. Vai ser o inverso. 90% de irmãos encarnados em sintonia com Deus e com Jesus, com o seu Evangelho e suas leis, e 10% ainda dando um trabalhinho, mas 90% cuida com carinho, amor e ajuda. Hoje fica difícil e inviável, né? A gente faz o que pode e o que está ao nosso alcance. A gente não tem condições de alcançar toda a humanidade de uma forma normal. Não tem. Não existe. Né? Então a gente faz a parte que nos compete, com amor, com coração, com sentimento verdadeiro de caridade, para que a gente possa realmente, né, chegar no outro lado da vida com um saldo extremamente positivo. E exatamente à medida que a gente vai trabalhando, a gente vai mandando os tesouros que Jesus disse, né? Estão sendo guardados lá no plano espiritual, onde a traça não rói, a ferrugem não consome, e Deus lá dentro de companhia. Os tesouros da alma, do coração.
Então, na presente existência da carne, estamos na condição de trabalhadores da última hora, plenamente conscientes da responsabilidade que assumimos no plano espiritual. Não tem história de dizer, não, eu não me lembro de nada, eu não assumi, não, assumi. Né? E lá você vai ver essa realidade, porque os irmãos amorosamente vão mostrar para tu mesmo. Suas palavras, você dizendo que iria e assumir isso. Para valer. Com as bênçãos de Deus e a assistência de Jesus em nossas vidas, temos que nos esforçar para fazer o melhor que estiver ao nosso alcance, para poder receber o salário que Jesus nos promete. Como trabalhadores da última hora, temos direito ao salário. Não é só os da primeira hora. E vem. Nós somos da última hora, porque daqui para frente não vai ter mais outra hora. Essa é a última. Então, vamos fazer por não merecer esse salário. O salário é bênçãos e bênçãos de Deus e Jesus em nossas vidas. É a gente ter a felicidade de desencarnar, passar um momento de perturbação, que é natural, normal, e em seguida retomar a consciência, agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga e dizer, em alto e bom som, graças a Deus eu venci. E agora, Senhor, quero mais trabalho, mais compromisso daqui para frente. Se recebemos um talento hoje, na próxima receberemos 10 talentos. Porque poderemos fazer muito mais, mas muito mais, pode imaginar, do que estamos fazendo hoje. Certo? Então, lembrando também que se fracassarmos nesse compromisso atual, vai ficar mais difícil recomeçar numa nova oportunidade que Deus nos dará. Não é verdade? Tudo vai ficar mais difícil, mais complicado. Mas Deus não vai fechar as portas, não. Ele está sempre abrindo a porta para todos os seus filhos e dando novas oportunidades. Só que, nesse momento, a gente pode até usar um ditado popular, que é muito corriqueiro. Nós estamos com o garfo e a faca. E o alimento colocado diante de cada um de nós, para a gente poder saborear. Em próxima, no futuro, diante do fracasso, o prato vai vir vazio e a gente vai ter que se virar. A questão está por aí. A gente precisa pensar muito nisso, né? Então a gente finaliza aí, só lembrando aos irmãos aqui e irmãs, a nossa tarefa aí do programa Espírita Cristão Nosso Lar, que nós colocamos no rádio, na Rádio Clima com o irmão Carlão, foi, e o irmão Carlão desencarnou, vai completar 2 anos agora, no dia 28 de julho, né, de desencarne dele, é professor, né, de inglês, português, de Estado, espírita, então a gente botou o programa na rádio, então, e depois eu continuei sozinho, mas depois abri a página do Facebook e o link aí para assistir o programa toda sexta, de 19 às 20 horas, certo? 8 anos levando a mensagem espírita cristã aos lares. Já fez 8 anos, agora em outubro do ano passado. Nós estamos caminhando para 9 anos e essa mensagem a gente está fazendo o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo a capítulo, lição a lição. Da visão espírita. Mas como sexta-feira Santa eu fiz, aí eu trouxe outro trabalho que tem aqui e botei a Páscoa, a crucificação e a ressurreição de Jesus na visão espírita. Eu trouxe a mensagem para todo mundo. Então, a gente já está com 5.000 irmãos acompanhando a gente, no Brasil todo, e até gente da Itália, do Panamá, mandou mensagem para mim, outro de Portugal. Eu agradecer, um abraço, certo? Então é levar a mensagem do Evangelho. O nosso interesse, o nosso ideal, nós queremos e ficamos felizes a levar a mensagem de Jesus, do Evangelho à luz do Espiritismo. Portanto, que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos envolva na sua santa e bendita paz. Hoje, amanhã e por todos. Obrigado ao querido Alan por nos presente nesse momento tão abençoado
e aprendizado para todos nós. Muita paz a todos. Muito bem, meus irmãos. Então, tivemos essa explanação aí sobre Zaqueu, né? Essa história é sempre muito bonita, né? Eu gosto muito, inclusive tem essa explicação, essa história contada por Amélia Rodrigues no livro Primícias do Reino, eu acho lindo. E tem uma frase que ele usa, assim, que para mim ela diz tudo, que ele ao encontrar Jesus, ele diz, entra na minha casa. Tem até na música, né? Entra na minha casa. Isso é uma reflexão para todos nós. Será que nós estamos permitindo que Jesus entre na nossa casa? Não é a casa física, né? É a nossa casa interior. É esse o convite que a Casa Espírita nos faz. Cada um de nós abra as portas de sua casa interior para que Jesus entre. Muito bem. Então, alguns avisos, né? Quem quiser tomar o passe, é só aguardar um pouquinho, daqui a pouco a gente vai chamando. Pode ficar sentado na sua cadeira, tá? Quem quiser também colocar um nome no nosso livro de vibrações, que nós fazemos as vibrações à distância na quarta-feira, às 8 horas da noite, tá? Então tem uma equipe que se reúne e faz a vibração. Quem quiser colocar seu nome, de algum parente, algum amigo, encarnado ou desencarnado, está ali fora na mesinha e coloca o nome lá que a gente registra e leva para a reunião, tá certo? Nós temos também o nosso estudo do Evangelho, que a gente faz na visão de Emmanuel, é o estudo do Evangelho de Marcos, que ele ocorre no próprio domingo de 15 dias. E é após um passe, tá certo? Hoje não tem, semana que vem teremos, tá certo? É quinzenal, assim, tá bom? Então vamos fazer a nossa prece. Vou pedir ao nosso irmão Ayrton, por gentileza, que venha fazer a prece final. Vamos pensar em Jesus. Amado Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome para aprender um pouco mais do Evangelho. Que Deus nos dê força para vencermos nossas vicissitudes, nossos defeitos, que a gente consiga amar cada vez mais, praticar mais a caridade, que a gente deixe a porta do nosso coração aberta para que Jesus possa entrar e fazer morada em nossas vidas. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. E sendo assim, meus irmãos, pedimos permissão ao Mestre Jesus para encerrar essa primeira parte dos nossos trabalhos. Estamos à disposição, quem quiser conversar, tirar dúvidas, estamos à disposição, tá certo? Então, muita paz para todos.